paz seja convosco, amém? Queridos, já os convido a abrir a palavra do Senhor, segunda carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Nós vamos ler a parte A do versículo. Conforme os irmãos forem encontrando, vão se colocando de pé para fazermos a leitura da palavra de Deus. Eu agradeço muito a Deus pela vida da pastora Marcela, que estendeu este convite. Que responsabilidade, irmãos. Ela não estando presente, mas nos confiando tal oportunidade. Que Deus abençoe a vida da pastora Marcela, de toda a sua casa. Estou nesse altar com temor e com tremor, para que a palavra de Deus seja ministrada com verdade. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar com uma palavra poderosa e interessante. Hoje nós vamos ter uma palavra cheirosa. O que é isso, pastor Rafael? Os irmãos logo irão entender. 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 15, diz assim: porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Somente a parte A, novamente. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Senhor, nós te glorificamos, te honramos, te bendizemos por esta tarde, pela oportunidade de estar diante da tua presença. Neste instante, a tua palavra foi lida, Senhor, e é ela que nos sustenta, nos alimenta e nos direciona. Por isso, Espírito Santo, entregamos este momento nas tuas mãos e te pedimos que fale conosco, no nome santo de Jesus. Amém e amém. E os irmãos podem se assentar. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe também todos os nossos irmãos que estão online. Tenho certeza que a palavra liberada no altar alcança nesse instante a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Queridos, vou fazer uma pergunta, mas acredito que a resposta ela seja unânime. Quantos aqui gostam de um bom perfume? Todos, né? Nós, seres humanos, nós somos voltados para o olfato, né? Para o cheiro, para os bons cheiros. Os bons cheiros nos atraem. E nesta tarde o Espírito Santo colocou um tema no meu coração para esta palavra: o aroma do céu. O aroma do céu, Marcinha. Queridos, em 2017 eu tive o privilégio de participar de uma caravana bíblica. Nós conhecemos o Egito, conhecemos Israel e também conhecemos Roma, na Itália. E ali na cidade do Cairo, com o grupo, nós fomos levados para um local que é o local das essências egípcias. Meu Deus, dá até medo, né? Local das essências egípcias. E ali naquele local, conforme nos era apresentados os perfumes, as essências, conforme o perfume ele era melhor, o seu frasco era menor. E o seu preço, o seu valor era maior. Os melhores perfumes estavam nos menores frascos e com os valores maiores. É interessante que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos algumas passagens que falam de perfume. Por exemplo, Mateus capítulo 2 está relatando que Maria tinha sido visitada pelo Espírito Santo, estava gerando em si o Salvador da humanidade, e o governador daqueles dias tinha colocado um decreto que todos os habitantes de Judá tinham que comparecer à sua cidade natal para um censo, para se alistar. E ali então, próximo de Maria dar à luz, José pega Maria e eles sobem da cidade de Nazaré até a cidade de Belém. Só que chegando na cidade de Belém, Maria começa a ter as contrações para dar à luz. E devido ao decreto, a cidade estava cheia. Não tinha um local adequado para se levar Maria para um hospital ou para um hotel. Então José, o único local que ele consegue é uma manjedoura.
é um estábulo, vamos dizer assim, uma espécie de local para os animais. Jesus, o Salvador da humanidade, ele nasce em uma manjedoura junto com animais. Agora eu pergunto para os irmãos, será que aquele ambiente, ele era um ambiente que tinha um cheiro agradável? Era um ambiente que tinha ovelhas, cabras, bodes, talvez cavalos, vacas, bois. O cheiro ali, no mínimo, era um cheiro de esterco. Quem mora no sítio, ou talvez morou, goste, né, do cheiro de esterco. Mas a maioria não gosta, o cheiro não era dos melhores. E também não era um lugar de grande evidência. Porém, a Bíblia fala, se o Rafa puder colocar para nós, Mateus capítulo 2, versículo 11. Que ao nascer o menino Jesus, eles receberam a visita de 3 magos, os magos do Oriente, receberam a visita dos magos. E olha o que diz: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe em suas ofertas ouro, incenso e mirra. Agora analisem comigo, queridos. Jesus nasceu em uma manjedoura, em um estábulo, em um local de animais com cheiro de esterco. Mas pela presença de Jesus, aquele local recebeu homens importantes da sociedade. E aqueles homens trouxeram primeiro o ouro, significando que nasceu o Rei dos Reis. Depois trouxeram mirra, uma das principais essências para se produzir os maiores e melhores perfumes. A mirra, por exemplo, ela está descrita no Antigo Testamento como sendo feito ali o incenso que os sacerdotes usavam no templo e na adoração. Eles ofertaram mirra ao Senhor Jesus. E eles ofertaram também o incenso e a mirra. Eles trouxeram 3 ofertas preciosas. E aquele local que até então não tinha evidência nenhuma, hoje é um dos locais mais visitados na terra de Israel. Por quê? Porque teve o privilégio de receber e de abrigar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quando nós, que talvez o mundo não dê importância, a sociedade não dá importância, mas quando nós nos permitimos receber em nós o Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Cristo recebe a nossa vida, nós passamos a ser pessoas importantes, não aqui na terra, passamos a ter importância nos céus, passamos a receber a visita mais ilustre, que é a visita do Espírito Santo de Deus. Quantos recebem esta palavra? Aleluia! Aqui nós encontramos então uma passagem falando de essências poderosas que foram ofertadas ao Senhor Jesus. Mirra e incenso. Mas nós vemos também em João, capítulo de número 12. Abre para nós, por gentileza, Evangelho de João, capítulo 12, dos versículos 1 ao 3, a adoração de uma mulher. Vamos esperar, vai chegar o texto para nós. João, capítulo 12, dos versículos 1 ao 3. Olha o que diz. Versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, antes dele se entregar, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Versículo 2. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Agora prestem atenção ao versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se
toda a casa com o perfume do bálsamo. Nós vemos pela segunda vez uma oferta ao Senhor Jesus com uma essência preciosa. Nós encontramos em Betânia esta família, Marta, Maria e Lázaro. E a Bíblia fala que eles chegaram ao status de serem amigos de Jesus. Porém, a morte os visitou. Se nós olharmos o capítulo 11 de João, nós vamos saber que a morte visitou aquela família. E Lázaro ficou 4 dias morto. Mas Jesus, após 4 dias, ele chega em Betânia, vai até o túmulo e dá uma ordem: tirai a pedra. E quando eles tiraram a pedra, Jesus falou: Lázaro, saia para fora. Lázaro saiu para fora, e aquilo foi um grande testemunho em toda a terra de Israel. Um homem que estivera morto por 4 dias fora ressuscitado pelo Senhor Jesus. Isso no capítulo 11 de João. No capítulo 12, um pouco antes da Páscoa, em que Jesus ia se entregar, Jesus visita novamente esta família. Coloca para nós o versículo 3. E ali todos estavam de olho naquela visita, prepararam uma ceia para o Senhor Jesus. O versículo 2 fez questão de evidenciar que Lázaro, aquele que fora ressuscitado, estava assentado à mesa. E nesse instante, Maria, em um ato de gratidão ao Senhor Jesus, ela pegou o que ela tinha de mais precioso na sua casa, que era um bálsamo muito caro, que a Bíblia chama de nardo puro. Aquilo, meus irmãos, era de alto preço, era algo que eles tinham com certeza de mais precioso. E ela, em um ato de adoração, ela adora ao Senhor. Olha o que diz o versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. Comece a imaginar aquela cena. Eles estavam à mesa, Marta estava servindo, Lázaro estava sentado, toda a sociedade estava de olho naquele jantar, porque, olha só, um homem que foi ressuscitado depois de 4 dias, agora encontra aquele que o ressuscitou. De repente chega aquela mulher, Maria, com o coração grato, e pega aquele perfume precioso e despeja aos pés do Senhor Jesus. E a Bíblia fala que não só ofereceu despejando aos pés de Jesus, ungindo os pés de Jesus, como ela, num ato de humildade, começa a enxugar os pés de Jesus com os próprios cabelos. Queridos, isso nos mostra excelência na adoração, excelência em fazer o melhor em Jesus, para Jesus, excelência em dar para Jesus aquilo que nós temos de mais precioso, a nossa vida, o nosso coração, o nosso tempo, o nosso intelecto. Por quê? Porque Jesus nos deu o bem mais precioso, que é o nosso nome lavado e remido no seu sangue, o nosso nome escrito no livro da vida. Éramos escravos do pecado, mas agora nós somos libertos mediante a obra do Senhor Jesus. E ela, entendendo o que Jesus estava fazendo não só pela sua casa, mas pela sua família e pela sociedade, pela humanidade, ela dá o melhor a Jesus. E o texto termina dizendo: e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Quando adoramos a Jesus em espírito e em verdade, meus irmãos, a essência da nossa adoração invade todo o ambiente é impactado pela essência da nossa adoração. O nosso local de trabalho é impactado porque somos adoradores. O nosso lar é impactado e recebe a essência da adoração. O grupo da igreja dos irmãos são impactados por ter a nossa presença, porque somos adoradores. Quando nós adoramos a Jesus com o nosso melhor
melhor, vidas são alcançadas, vidas são impactadas, porque começam a sentir, existe um cheiro diferente no ambiente, existe um cheiro diferente na sua vida, existe um cheiro diferente na sua família. Que cheiro é este? Aí nós podemos dar o testemunho, é o cheiro da presença de Jesus, que transformou, que mudou, que impactou a minha vida, a minha família, e pode impactar a sua também. Se você recebe esta palavra, vamos aplaudir forte ao Senhor Jesus. Olha só, a adoração daquela mulher invadiu aquele ambiente. E uma terceira passagem, coloque para nós o Evangelho de João, capítulo 19, do 38 ao 40. Que nós vemos as pessoas oferecendo perfumes preciosos ao Senhor Jesus, foi na sua morte. Quando Jesus disse, tetelestai, está consumado, nas tuas mãos, ó Pai, eu entrego o meu espírito. Jesus morreu. E um dos seus discípulos, que a Bíblia fala que até então era oculto, porque era um homem importante da sociedade, então ele ainda não tinha se revelado discípulo do Senhor, era um discípulo oculto. Veja o que diz José de Arimateia, João 19, 38. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos, governador romano, que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Aí ele se revelou. Versículo 39, e também Nicodemos, que era um doutor da lei, que também vinha ter com Jesus de madrugada, porque não queria se revelar. Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Versículo 40, tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Quando Jesus concluiu aquela obra, aqueles homens ficaram impactados, porque o amor de Jesus nos constrange, diz a palavra. E eles falaram consigo, nós temos que nos manifestar. E José de Arimateia foi até Pilatos, porque ele, por ser um homem da sociedade, ele tinha acesso à presença do governador. E pediu o corpo do Senhor. E Nicodemos, juntamente com José de Arimateia, trouxeram mirra e aloés, pegaram o corpo do Senhor Jesus, ali ungiram o corpo do Senhor Jesus, perfumaram o corpo do Senhor Jesus, colocaram ali os melhores linhos, envolveram o corpo de Jesus no melhor linho, eles deram aquela melhor oferta para Jesus. E o mais forte foi que José de Arimateia tinha um sepulcro próximo do local da crucificação, e ele então ofertou o sepulcro para Jesus, e colocaram o corpo de Jesus naquele local. Queridos, há uma palavra debaixo dessa passagem muito forte para as nossas vidas. Que quando nós deixamos de ser discípulos ocultos, e quando nós entregamos para Jesus aquilo que nos traz medo, aquilo que nos traz morte, José de Arimateia, ele ofertou o sepulcro dele para Jesus. Nesta tarde Jesus está dizendo, oferte para mim o seu sepulcro, oferte para mim aquilo que era para ser morte na sua vida, aquilo que está tentando acusar a sua mente, o seu coração, aquilo que está querendo tirar paz da sua casa e da sua família. Oferta para mim, Jesus está dizendo, oferte para Jesus nesta tarde
Porque o que aconteceu? Aquele local que era um local de morte, ao terceiro dia, a Bíblia diz que a unção do Espírito desceu naquele local e Jesus Cristo ressuscitou. Aquele local que era um local referência de morte. Hoje, queridos, eu estive em Jerusalém e tem uma placa na porta dizendo: ele não está aqui, ele ressuscitou. É um dos locais mais visitados no mundo. Por quê? Porque Jesus pega aquilo que tem morte e transforma em vida. Jesus pega aquilo que não é e passa a ser, porque ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Você que se alegra com esta palavra, adore ao Senhor Jesus nesta tarde. Aleluia! Glória a Deus. Olha só que interessante. Os magos ofertaram ouro, incenso e mirra. Maria, irmã de Lázaro, pegou o que ela tinha de mais precioso, que era um bálsamo, uma essência de nardo puro, e ungiu a Jesus e enxugou com os seus cabelos. José de Arimateia e Nicodemos pegaram o corpo de Jesus, não sabiam que Jesus ia ressuscitar, e deram o melhor perfume, mirra e aloés. Olha que interessante. E daí, queridos, nós temos uma parábola contada por Salomão, Eclesiastes capítulo 10, versículo 1, coloca para nós, Rafa, que vai nos trazer uma revelação nesta tarde. Olha o que diz, nós vamos ler somente a parte A. Qual mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Somente aí. Olha que interessante. A versão que eu tenho diz: assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro no unguento do perfumador. Que texto estranho, né? Mas notem que nós temos dois personagens nesse texto, nesta parábola falada por Salomão. Nós temos uma mosca, que a Bíblia vem dizer que ela vai se tornar uma mosca morta. Nós temos um perfumador, e nós temos o quê? A essência, o perfume. Comecem a imaginar comigo um perfumador. Estudando acerca do assunto, eu aprendi que um profissional da área, um homem que trabalha fazendo perfumes, fazendo essências, Pastor Gil, ele pode chegar a ter no seu nariz 8.000 cheiros diferentes. Consegue distinguir 8.000 essências diferentes. E aqui no texto, nós vamos imaginar agora um profissional que parou, que imaginou: vou fazer a minha melhor essência. E aquele profissional pegou ali os melhores ingredientes, consultou ali os melhores livros, porque há todo um trabalho de misturar a química de cada essência, de deixar no local adequado, de deixar durante o período certo. Há perfumes que ficam 3, 5, 10 anos em locais confinados, para que chegue na fermentação correta. Então aquele profissional pegou ali e preparou e misturou as químicas, colocou as essências, a quantidade correta de óleo, de água, colocou no local ali protegido. Só que talvez alguma coisa tenha chamado a atenção daquele perfumador e ele foi resolver algo. Saiu daquele ambiente. E nós vemos que uma mosquinha atrevida começou a sobrevoar o ambiente. Encontrou uma frestinha, talvez uma frestinha na janela, no tijolo, e entrou ali. E aquela mosca, começou o quê? Ser atraída por aquela essência, porque o frasco estava aberto. O perfumador saiu do ambiente e deixou o frasco aberto.
E aquela mosca, atraída por aquela essência, ela começa a sobrevoar próximo à essência, e ela entra dentro do frasco. E ela morre dentro do frasco. E ao morrer dentro do frasco, o que o texto fala? Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador. Todo o trabalho daquele perfumador foi perdido, por quê? Porque uma mosca atrevida, atraída pelo cheiro, pousou dentro da essência, morreu ali e se perdeu o unguento. Ah, queridos, a palavra de Deus diz, aonde nós lemos, o que nós lemos? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, a parte A. A Bíblia fala que para Deus nós somos o bom cheiro de Cristo. Nós somos a essência de Deus na terra. Jesus nos comprou por bom preço pelo seu sangue, e o seu sangue nos purifica e nos faz cheirar bem. Nós somos este perfume precioso. Mas existe um tal que a Bíblia o chama de Belzebu. Belzebu, na cultura dos filisteus, é o senhor das moscas. O senhor das moscas, ele quer pousar sobre essa essência. Ele quer trazer mau cheiro. Ele quer fazer inutilizar a nossa vida na terra. Ele quer fazer com que o trabalho do perfumador seja perdido. Ah, meus irmãos, mas aqui vai a boa notícia. Assim como o texto fala de uma mosca morta, no mundo espiritual, o Senhor das moscas já está morto, porque Ele foi vencido na cruz central do Calvário. A palavra de Deus fala em Romanos 16, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Então nesta tarde, feche a tampa do seu frasco, feche a tampa do seu frasco. Não vai ter mosca nenhuma que vai pousar sobre a sua essência, porque a sua vida está protegida pelo precioso sangue de Jesus. Em nome de Jesus, feche a tampa no seu lar, feche a tampa no seu trabalho, feche a tampa na escola, feche a tampa no ministério. Comece a exalar o bom cheiro de Cristo. Por quê? Porque nós fomos comprados por bom preço. Aleluia. Não vai ter mosca nenhuma para pousar na essência que somos nós. Amém, meus irmãos? Queridos, o Senhor quer que nós cheguemos nos ambientes e venhamos exalar o bom cheiro de Cristo. Mas não é só cheiro de perfume, não. Porque é bom, não é bom? Quando nós chegamos no ambiente, principalmente com fome, né? Gostamos de comer. E de repente nós sentimos o cheiro de uma boa comida. Que cheiro, hein? Tá boa coisa aqui, hein? Meu Deus! E a Bíblia fala que nós somos o sal da terra. Somos nós que damos sabor a este mundo. Somos nós as pessoas. Jesus falou, eu sou o pão da vida. As pessoas vão sentir o cheiro, a essência de Cristo em nós. Nossa, mas o que eu quero ter essa mesma essência. Vem comer comigo do pão da vida. Venha, que Ele falou que Ele vai colocar em nós o seu Espírito. E é o Espírito dele que faz em nós esta diferença. Os irmãos se coloquem de pé. Nós vamos orar nesse instante. Vamos entregar as nossas vidas diante do altar. E queridos, o Senhor das moscas, Ele quer tentar pousar sobre as nossas vidas.
Não vai não. Não vai não. Porque nós estamos com o nosso frasco fechado e direcionado pelo perfumador. Os estudos seculares dizem que um perfumador, um profissional, ele pode sentir até 8.000 cheiros diferentes. Mas é interessante que o nosso perfumador, Gil, o profissional de dar vida, ele não sente só 8.000. Ele sente o cheiro de todos aqueles que se achegam a ele. Milhões de milhões e milhares de milhares. Todos aqueles que levantam as mãos e falam: Senhor Jesus, a minha vida pode estar cheirando mal hoje, mas muda a minha história. Muda este ambiente. A Bíblia diz que nós, olha que privilégio, meus irmãos, nós somos o bom cheiro de Cristo. Nós somos o templo do Espírito Santo do Senhor. Feche os teus olhos. Senhor, nós te glorificamos, ó Pai, pela tua palavra ministrada nessa tarde. Senhor, nós ouvimos de pessoas que se achegaram ao Senhor e ofereceram suas vidas, ó Pai. Suas vidas que até então para a sociedade não tinha nenhum valor. Até então até cheirava mal. Mas o Senhor transformou estas vidas em essências preciosas. E nesta tarde, meu Pai, nós estamos aqui para te adorar, para entregar a nossa vida ao Senhor. Se porventura o frasco da vida de alguém está aberto, nesta tarde nós fechamos, ó Deus. Mosca nenhuma vai pousar na essência que somos nós. Nós repreendemos nesta tarde toda a força das trevas. Nós repreendemos nesta tarde toda ação maligna, todo o intento de Satanás, meu Pai, nessas vidas que acompanham de forma online, ó Deus. O diabo cirandou até a data de hoje, mas neste momento nós damos um basta no precioso nome de Jesus. Satanás, nós te repreendemos em nome de Jesus. E agora liberamos a palavra restauração sobre este lar, restauração sobre este casamento, restauração da comunhão dos filhos com os pais, dos pais sobre os filhos, restauração na vida financeira, na porta de trabalho. Nós agora liberamos a palavra de cura, Senhor, que a essência do Teu Espírito possa alcançar agora a Tua igreja presencial, a Tua igreja online, e que a cura do Senhor possa trazer um ambiente diferente, um ambiente com o cheiro do céu. Meu Pai, em nome de Jesus, que todas estas vidas aqui na terra sejam verdadeiros aromas do céu. Meu Pai, aonde chegarmos, que o cheiro da adoração possa impactar este ambiente. E nós assim, ó Pai, oramos, nós assim te agradecemos, neste nome, que nome lindo, que nome precioso, que nome maravilhoso, o nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos aqueles que creem, dê a sua melhor salva de palmas para o Senhor Jesus. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão.
Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer, é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.